Shalom, shalom a todos, que a paz do Eterno vos alcance onde quer que você esteja. Hoje é o nosso Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom Umevorach. Shalom, amados irmãos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante mesmo, né, sobre o Shabat. E eu tenho aqui algo bem interessante para vocês, tá? Hoje nós vamos falar de um acadêmico católico, né, que verifica em seus estudos que nem o domingo e nem o sábado, né, eles são bíblicos. Mas como assim nem o sábado é bíblico? Porque esse Shabat que a gente vem falando há muito tempo, né, esse sábado hoje gregoriano, não tem nada a ver, tá, com o Shabat bíblico, o Shabat lunisolar, tá? Eu vou ler aqui alguns trechos do estudo, e quando vocês verem, tá, que a gente está falando o nome Jesus, que a gente não usa o nome Jesus, a gente usa o nome Yahushua, que era o seu nome hebraico ali no primeiro século. Mas quando nós citarmos, né, o nome Jesus, vocês têm que entender que é o autor do estudo que a gente está trazendo, tá? Então a gente está transliterando o que o autor disse, com as mesmas palavras, tá? E nós não editamos para o nome verdadeiro, nós deixamos assim como está, né? Porque eu acho que fica com mais autoridade, para não ficar aquele tom de adulteração, né? Troca de nomes e assim vai. Então vamos ler o estudo aqui sobre o verdadeiro Shabat, porque muitos cristãos sabatistas, né, que já guardam o Shabat, estão fazendo de forma equivocada e adorando o Eterno em um dia que ele não estabeleceu. O dia que o Eterno estabeleceu para que a gente guardasse o teu santo Shabat, independente se você é um Yahudim, se você é um cristão. Se você vir com essa ideologia de que não tem mais Shabat, que não tem nada a ver, eu tenho que dizer para você que você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você ainda não entendeu o que é obediência à palavra do Eterno. Tá? O teu próprio mestre, chamado Yahushua, ele seguiu todos os mandamentos, ok? Sem mais delongas, vamos ver o que esse estudioso católico diz. É muito interessante porque vocês sabem que a acusação maior é de que a Igreja Católica trocou o sábado para o domingo. E agora vem um estudioso católico dizer que não é nem o sábado e nem esse domingo, tá? Vamos ver então o que o texto diz. Os sabatistas há muito tempo, né, citam os católicos romanos que mostram que a Igreja Católica admite que mudou o sábado para o domingo. Um dos mais conhecidos está no Grande Conflito, página 448. Se eu não estiver enganado, tá? É da senhorita Ellen White. Quero dizer para vocês que nós não somos adventistas, tá? Nós temos uma outra linha de entendimento. Nós não cremos na Trindade como eles creem em três deuses, tá? Muito menos os estudos adventistas. O que a gente traz aqui muitas vezes são pautas sabatistas de pessoas que já seguem o Shabat, para assim podermos entendermos, né, o porquê que eles estão adorando nesse falso dia. Então eu vou ler de novo aqui. Os sabatistas há muito tempo citam católicos romanos que mostram que a Igreja Católica admite que mudou o sábado para domingo. Um dos mais conhecidos está no Grande Conflito, página 448. Romantistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam a despeito de si mesmos para a autoridade da Igreja Católica. Aqui está mgr.segur, tá? Em 5 de janeiro de 2006, o estudioso católico romano e apologista Patrick Madrid
fez uma declaração surpreendente, na qual cada pessoa que ama o verdadeiro sábado deve estar ciente, tá? A EWTN, Rede Global de Rádio Católica, hospeda um programa de rádio intitulado Linha Aberta, né? Um ouvinte veio com uma pergunta sobre a alegação de que a Igreja Católica mudou o sábado, né, Saturday, para o domingo. Madrid afirmou que o sábado atual não é o original sábado bíblico, mas que a mudança feita pela Igreja Católica foi realmente do calendário. Aqui nós estamos vendo um grande estudioso católico, um apologeta católico, né, que trabalha em uma das maiores redes católicas de rádio, afirmando claramente que quem mudou o calendário foi a Igreja Católica, cumprindo o que é dito lá no profeta Daniel, onde ele nos traz que no fim dos tempos eles cuidariam com que mude os tempos, ou seja, o calendário e as leis, tá? Vamos continuar então? Que ele diz que o sábado atual original não é o sábado bíblico, mas que a mudança feita pela Igreja Católica foi realmente o calendário. A seguir, a transcrição de suas declarações. Agora nós vamos ler direto a declaração, tá, desse apologeta católico, né, que a gente o chama pelo sobrenome Madrid. Vamos lá então? Bem, o que temos que lembrar é, antes de tudo, o que Jesus disse. Ele disse que não se esqueça do que o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O próprio Messias nos tem dito que o Senhor, que é o Senhor do sábado, no qual ele tinha a autoridade em áreas tanto como gostaríamos de observar, tanto quanto gostaríamos de observar este mandamento. O que o seu cunhado não pôde entender é que a Igreja Católica não mudou este mandamento. A Igreja Católica observa o mandamento de santificá-lo, tá? Observa bem. O que aqui ele está falando do cunhado, porque foi quem, se eu não estiver enganado, foi quem fez a pergunta, tá? Aí ele diz aqui, ó, não pode entender, né, é que a Igreja Católica não mudou esse mandamento. Não mudou esse mandamento. A Igreja Católica observa, né, o mandamento de santificá-lo. O sábado. Mas ele faz isso, né, no dia do Senhor. E os primeiros cristãos transferiram sua observância do mandamento do Shabat para o domingo. Primeiro de tudo, porque não havia uma distinção clara entre os requisitos do Antigo Testamento, né, os rituais e a aliança mosaica, exigiam lidar com o culto do sábado e com o sacrifício de animais. E esse tipo de coisa, né? Quer dizer, E eles queriam mostrar que o cristianismo era distinto do judaísmo. É aqui que está o grande problema. Quando eles tentaram se tornar distinto o cristianismo, né, do judaísmo. E veio do judaísmo, né, quer dizer, ele veio do judaísmo, né, mas era distinto, bem. Celebrar a vinda do Senhor, desculpe, né? Mas celebrar a ressurreição do Senhor e a morte em um dia em que ele ressuscitou dos mortos parecia mais adequado. Então, nos primeiros séculos, né, já houve essa mudança, tá? Não foi somente a Igreja Católica, assim como diz os adventistas, tá? Existia, se você for ler ali, tem o Didaquê, são documentos do primeiro e segundo século, né, antes mesmo da Igreja Católica, que já tratavam deste assunto, do qual nós aqui da comunidade Yahushua discordamos completamente de adorar no domingo, ok? E aí nós vamos aqui para o próximo trecho que diz, bem, a outra coisa que devemos lembrar também é que o nosso calendário, no qual seguimos, incluindo os adventistas dos 7º dias, não é só um calendário que foi criado pela Igreja Católica, mas também é um calendário que está baseado na energia dos anos solares, não no ano lunar. E o calendário judaico que foi observado no tempo de Cristo segue um calendário lunar, que é curto e em vários dias do calendário
solar. Assim, a grande ironia é que mesmo os adventistas do sétimo dia, em si, não estão adorando exatamente no dia do sábado. Né? O mesmo dos judeus, né, do tempo de Cristo, porque tá? De vários dias de folga. Agora, tendo, né, esse ano mudou para a partir de, né, seguindo o calendário lunar. O que isso quer dizer? Nós podemos observar aqui que tanto os adventistas do sétimo dia como os judeus de hoje, eles não adoram no verdadeiro Shabat. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Né? A guerra espiritual está na adoração. Estão adorando em um dia pagão, em um dia que não foi estabelecido pela Bíblia, né? E nem pelo nosso Elohim. E nós vemos que tanto adventistas, que são sabatistas, além deles existem outros sabatistas, assim como os judeus de hoje, que estão adorando em um dia pagão. Tá? Um dia pagão. E nós vemos isso, né, pela própria declaração de um apologeta católico. Né? Ele é um apologeta católico, um grande estudioso, e ele diz claramente que estão adorando, né, num falso sábado. Esse sábado ele não existe, por isso que hoje é quarta-feira, nós estamos comemorando o Shabat. Por quê? Porque nós seguimos o calendário lunisolar, o calendário que era usado no tempo de Cristo, que foi restaurado sim. Basta você pesquisar aí, calendário lunisolar, e é muito simples de obedecer o calendário lunisolar. É só as fases da Lua, tá? Basta seguir as fases da Lua, assim como está escrito no livro de Gênesis, que foi estabelecido para os tempos, estações e anos, tá? Então, todos vocês, hoje é o nosso Shabat, eu quero desejar para vocês toda a paz do Shabat, e para você que discorda, né, desse dia de adoração, fique à vontade, nós não estamos aqui para tentar, né, ou forçar você a acreditar naquilo que nós pensamos, tá, e divulgamos. Eu só acredito que contra fatos não há argumentos, né? Nós estamos trazendo aqui fatos, grandes estudiosos, diversos estudos, para provar para vocês, né, tudo aquilo que nós acreditamos. Tá? Então hoje é o nosso Shabat, tá? Desejar para vocês que a paz do sábado repouse sobre o seu lar, te abençoe e pedir para que vocês também nos ajudem em oração pelo nosso país. Né? Nós vemos aí grandes paralisações no Brasil, coisa que muitas vezes, né, pode acarretar em uma guerra civil e ninguém de nós ia ficar feliz com isso. Né? Então, oremos para o Brasil. Shabbat Shalom a todos, que o Eterno vos abençoe. Comunidade Yahushua com você.